Então é muito engraçado o brasileiro querer apontar para Brasília o dedo e achar que tem uma estufa que o político é colhido de 4 em 4 anos. Todos que lá chegam legitimados pelo voto. Em larga medida, a qualidade da democracia depende da qualidade da sociedade que elege seus representantes. E eu acho que um pouco do medo da esquerda é que ela não entendeu ou chegou atrasada nas redes sociais. E os analistas políticos, qualquer um que der recomendações para os partidos em si, sabe que, a partir, sei lá, 2050 não tem nenhum eleito que não veio de uma rede social. Porque eu acho que essa é a diferença do que a gente está vivendo hoje, por isso que a gente precisa, como o Brasil também, crescer um pouco a qualidade dos nossos deputados, ainda mais. E é com todo respeito, Tiririca, não é uma crítica ao trabalho que você fez na política, mas quando ele se elege, eu lembro que assim, não tinha as redes sociais que você podia cobrar, se quer cobrar. Então, os deputados memes, ou os deputados escondidos, que a pessoa votava e não lembrava depois de um ano em quem ela votou, eles ficavam muito facilmente lá anos, e 20 anos. E essa galera que entendia do jogo como funcionava antes e não entende do jogo agora, fala, peraí, então eu preciso barrar esse novo jogo, porque senão eu não vou conseguir competir. E a esquerda perdeu, na minha opinião, muito da mobilização dos sindicatos. O trabalho mudou, né? André, o trabalho hoje não é o trabalho. O Lula é um fenômeno carismático, mas sem rede social. Exato. O Lula e o Bolsonaro são dois fenômenos carismáticos, só que o Bolsonaro e os filhos já entendiam a dinâmica das redes. Então, quando o Bolsonaro, antes da eleição de 2018, o Bolsonaro já era carregado nos aeroportos, que faziam uns cortes chamados de mito e só alimentava as redes sociais. O Olavo de Carvalho entendeu profundamente a linguagem das redes sociais e formou uma geração de pessoas que liam e seguiam seus pressupostos. E não, a esquerda vem com aquela coisa teórico-acadêmica, explicativa, de querer assistir o filme. Vamos assistir o filme da Marcha dos Camelos na Papua Nova Guiné. Não tem camelo na Papua Nova Guiné, mas vamos assistir, vamos ver as contradições e vamos discutir. O mundo é outro, então, de fato, você tem razão. Você conseguiu falar com a Debs, Bia? Eu vi recentemente uma comunicação totalmente de internet e rede social, né? Um tier list de S para D de olavistas. E aí tava lá no Tier S essa Debs, que é uma pessoa que eu, de vez em quando, vejo alguns comentários, me parece uma pessoa que tem honestidade intelectual. Então, falei pra Bia chamar pra gente conversar aqui no programa também. Mas é isso, acho que é super interessante como esses movimentos vão se formando. E foi recente até, e, assim, pra mim, que desde que a gente criou o podcast, a gente acabou acompanhando muito mais a política do que eu acompanhava antes, na minha vida natural, vamos dizer assim, no trabalho, eu pensava no trabalho, pensava, obviamente, nas pessoas à minha volta, pensava na minha sociedade, então participava da comunidade como um todo, mas na política em si eu não tinha muito poder, eu não conseguia nem entender como mudava. Tanto que eu fiz Facamp, por exemplo, do professor Beluso, e não sabia que o posicionamento político dele. Sim. Né? Depois tive a oportunidade de conhecê-lo, tudo, então assim, uma honra enorme. Mas eu comecei a acompanhar aqui, peraí, por que a manifestação da esquerda é tão vazia? E não pode ser só a esquerda que tá com menos poder. Por isso que eu fiquei pensando nessa mobilização, como que você mobiliza? O MBL tem tentado fazer um trabalho de mobilização de pessoas que a direita consegue fazer. E agora, recentemente, aflorou muito para mim o poder da religião. Porque quem tem o potencial de conectar 3 milhões de pessoas com uma mensagem entre 6 da tarde e 6 da manhã, ainda são os núcleos da direita, porque a direita virou meio religiosa. A direita não é capitalista, ou a direita que é religiosa. Porque, fato, se o Silas Malafaia falar assim, vão para a manifestação, são 2 milhões de pessoas que vão acompanhar uma mensagem que do lado da esquerda você não tem um sindicalista que está puxando uma estrutura, não estou falando nem por bem ou por mal, mas uma estrutura para mobilização. Como que vocês veem essa questão da mobilização em si? Acho que tem uma palavrinha mágica que a esquerda agora começou a usar, principalmente depois das últimas eleições municipais, que é o tal do ciclo da prosperidade. Como é que eu vou oferecer para o eleitor
está esperando que eu ofereça algumas saídas, dê esperança, no fundo, para ele. Né? No fundo, sempre foi uma discussão sobre esperança, medo contra a esperança, discussão eleitoral. Mas a prosperidade no sentido de que você pode prosperar, você pode enriquecer, e não é pecado enriquecer, porque isso tem um pouco ali, alguns campos da esquerda que criminalizam a riqueza, né?